é hora da coluna de nutrição. Um estudo elaborado pela USP aponta que erros comuns no preparo e no armazenamento dos alimentos ainda são frequentes no Brasil. E esse problema pode aumentar o risco de infecções alimentares dentro de casa. Quem explica quais são essas falhas e como evitá-las é Amanda Figueiredo, a nossa Amanda, colunista de nutrição aqui da TMC. Tudo bem, Amanda? Temos que ter mais cuidado em casa, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. E esse estudo revelou, inclusive, que por mais que as pessoas acreditem que não, a maioria dos casos de infecção, de contaminação cruzada não acontecem fora de casa, em restaurantes, em lanchonetes, acontecem dentro da nossa casa, muito pela forma como a gente armazena, como a gente manipula, descarta e reaproveita os alimentos. E quais são os erros mais comuns, Amanda? Por exemplo, esses tempos eu estava lá acompanhando um perfil de um microbiologista que dizia que você faz a comida, aí serve tudo mais o almoço e logo já tem que guardar na geladeira. Às vezes as pessoas acham assim, não, tudo bem, não tá tão quente, vou deixar aqui na panela para depois não ter que botar na geladeira, daí esquentar de novo, que isso é um perigo também. Você só deixar os alimentos ali expostos, né, numa temperatura ambiente já é ruim. Então, pegando esse gancho, quais são os principais erros que a gente comete e que são um perigo, na verdade, no dia a dia nas nossas casas? Exatamente. Muito dessas infecções alimentares, elas acontecem por mudança de temperatura. Então, desde aquele alimento, como você falou, às vezes a gente está lá no almoço de domingo, todo mundo com a comida lá e todo mundo conversando, ficou horas e horas, e depois que a gente vai armazenar, isso muda a temperatura do alimento, né, da temperatura quente para fria, e qualquer mudança de temperatura, ela pode dar proliferação de bactérias. Então, a recomendação não é a que a gente seguia, porque as avós falavam, espere esfriar, depois põe na geladeira. O ideal é a gente passar esses alimentos para potes hermeticamente fechados e já colocar na geladeira ou congelar, se for o caso, para evitar essa proliferação de bactérias pela mudança de temperatura. Outro erro que é muito comum é descongelar a carne, os alimentos, na temperatura ambiente. Tem muita gente que tira a carne, o frango, o peixe do congelador, põe num pratinho e põe na pia. Acho que muita gente aí de casa se identifica. O correto é a gente descongelar o alimento na geladeira. Então, a gente tira do congelador e passa para a geladeira para essa mudança de temperatura não ser tão brusca e não ter a proliferação de alimentos. Então, você vê várias coisas que vão passando aí, umas brechas no dia a dia que a gente está correndo risco e nem sabia. Tomar muito cuidado também com recongelamento. Então, às vezes descongela, aí não fez, não deu tempo ou sobrou, congela de novo. De novo, né? Essas mudanças de temperatura fazem muito mal para a nossa saúde, porque a gente pode pegar tanto bactérias como fungos, só pela essa pequena mudança de temperatura. Então, tomar muito cuidado com o armazenamento, com o tempo que a gente leva para guardar a comida na geladeira e como a gente descongela. Na hora que você falou, Amanda, eu e o Tomás, a gente se olhou e falou assim, a gente faz isso, de tirar a carne e deixar direto. Porque minha mulher... É muito comum. Minha mulher faz mais do que eu isso, porque lembra na hora, né? O que eu vou fazer de comida hoje? Aí tira de manhãzinha, vai trabalhar, a gente sai para trabalhar e deixa ali em cima da pia, como você falou. Então, é uma boa dica, então, para todo mundo, né? Que provavelmente comete esse erro. Mais uma dúvida da minha parte, Amanda. Muitas vezes você acaba comendo o alimento um dia depois, sobra a comida do almoço, da janta. E fica na geladeira. Às vezes até... Hoje eu comi, por exemplo, o espaguete que foi feito no sábado. Estava sobrando ali, eu adoro macarrão, comi. Né, Cuca, que está falando aqui no meu ponto. Às vezes, você pega a comida que está lá na geladeira, ficou na geladeira o tempo todo, está cheirando bem ainda a comida, está com um sabor normal. Essa comida não tem risco nenhum? Ou mesmo a comida estando ainda agradável, digamos assim, o fato dela estar muito tempo na geladeira, a gente corre algum tipo de risco, Amanda? Ótima dúvida, com certeza. Alguns alimentos, eles são mais sensíveis que outros. Então, preparos que levam maionese, que levam ovos, as próprias carnes, elas tendem a estragar um pouco mais rápido do que um arroz, do que uma batata, do que um alimento assim. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que preparos com ovos, com coisas cruas, então maionese ou sobrou sashimi do japonês, essas coisas a gente precisa consumir imediatamente.
ela não tem muita tolerância na geladeira. Já os alimentos como um arroz, uma batata, uma abóbora, eles podem durar ali de 3 até 5 dias, dependendo de como foi o preparo. Mais que isso, a gente já recomenda também fazer esse descarte. E tomar muito cuidado, né? Porque nem sempre a contaminação ela é aparente. Então, às vezes, o alimento, ele tá com cheiro bom, ele tá com gosto bom, ele tava lá fechado, não tem nenhum sinal, né, de estar mofando, mas mesmo assim ele pode já ter se contaminado. Então, não ficar levando muito tempo essas sobras, reaproveitar as sobras às vezes em alguma outra receita, congelar o que vai ficar em excesso é muito mais seguro. E uma outra dica que eu sempre falo, não, viu algum mofinho? Não adianta só tirar esse pedaço do mofo. Quando a gente vai conseguir enxergar os fungos do alimento mofado a olho nu, é porque ele já está muito mofado. Então não adianta a gente cortar só o pedaço que está mofado e consumir o resto, ou tirar, né, do pote aquela parte que está mofada, porque o que a gente está enxergando é só a pontinha ali da quantidade de fungos que já se proliferou. Então tomar bastante cuidado com isso também. Nossa, é verdade, porque daí já tomou conta de Tá tudo. lá só na pontinha do pão, você corta pela metade, né? Tipo, ainda tô dando um espaço grande aqui. não chegou. Pode ter chegado, sim. Já chegou, Quem segundo nunca, a Amanda, não é mesmo? né? Quem nunca? E só uma última Exatamente. pergunta, Amanda. E a história de lavar a carne, viu? Eu não sei se muita gente faz isso, mas eu já vi na internet gente cozinhando, lavando a carne antes, lavando o ovo antes de utilizar. E diz que isso é um perigo, né, Amanda? Ficou muito em alta na pandemia, que todo mundo estava higienizando tudo, muita gente começou a lavar o frango, a carne, o ovo. Gente, esses alimentos a gente não lava a carne, não lava ovo, porque a gente pode fazer uma proliferação de bactérias, as bactérias podem se proliferar, inclusive do ovo, o que tem de bactéria, ou às vezes até de alguma sujeira, de algum resíduo por fora, pode entrar para o ovo, porque a casca ela é permeável. Esses alimentos, a partir do momento que a gente prepara e cozinha, faz o alimento passar pelo forno, pelo fogão, por uma churrasqueira, esse próprio modo de preparar já mata as bactérias. Então, não precisa se preocupar com isso. Vamos deixar para lavar as frutas, os legumes e as frutas. Perfeito. Muito bom, muito bom. Quero muito agradecer aqui a nossa colunista, a nutricionista Amanda Figueiredo, sempre por aqui na TMC, trazendo ótimas dicas como essas. Amanda, brigadão, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Boa tarde para todo mundo. Valeu. Nossa, me faltou a fome. Eu tava com um pouquinho de fome, passou. Aham.